Então, vamos começar a aplicação do conceito de balanço de massa para alguns problemas industriais. Então, são problemas reais e a gente pode estar aplicando o conceito de balanço de massa. Então, a princípio, eu vou utilizar aquele procedimento que eu comentei na aula passada. Então, como seria esse procedimento aqui, ó. Então, a partir de todo o problema que a gente tem, nós vamos formar um diagrama detalhado do processo, vamos fazer uma delimitação de qual processo, de qual sistema a gente vai estar utilizando, vamos codificar todas as correntes conhecidas, vamos reunir todas as equações possíveis, vamos reunir as informações complementares, se houver, e escolher uma base de cálculo para iniciar os balanços. Então, é dessa forma que a gente vai estar agindo. Então, o primeiro problema nosso é uma massa de açúcar úmido entra em um secador numa razão de 40 kg por hora com uma umidade de 85% e sai com uma umidade uma umidade final de 30%. Calcular a massa final de saída. Então, a primeira coisa é a gente tentar entender esse problema e transformar todas essas informações que a gente tem aqui, transformar no fluxograma. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer então deixa eu só fazer uma coisa aqui, deixa eu vou copiar aqui e a gente aqui está o problema, tá? Uma massa de açúcar úmido entra no secador na razão de 40 kg por hora com uma umidade de 85% e sai com uma umidade final de 30%. Calcule a massa final de saída. Então, a primeira coisa que a gente precisa interpretar aqui no problema é qual é o processo que está envolvido. Então, a gente vê que uma massa de açúcar úmido entra num secador. Então, o equipamento que a gente vai estar estudando aqui é o secador. Então, não importa para nós que tipo de secador é esse. O importante é conhecer o princípio do processo de secagem. Então, eu vou pegar aqui eu vou colocar, simbolizar um secador através desse retângulo, desse quadrado aqui. Então, isso daqui eu vou chamar ele de um secador, tá? Vamos ver agora quais são as informações que estão nos dando. Então, ele está dizendo que uma massa de açúcar úmido entra no secador. Então, ele está dizendo que a gente tem uma corrente de algum produto entrando nesse secador. A representação de corrente é através de uma seta. E no caso aqui, a gente está dizendo que essa seta ela está entrando nesse secador. E aí ele dá mais uma informação. Então, ele está dizendo que entra nesse secador uma massa de açúcar úmido. Então, a gente sabe que o que está entrando aqui, nessa corrente, é açúcar úmido. E ele diz que entra numa razão de 40 kg por hora. Então, ele está falando que a quantidade de açúcar úmido que entra nesse secador é de 40 kg por hora. E que essa quantidade de açúcar que entra aqui possui uma umidade de 85%. Ele está dizendo que a umidade
é igual a 85%. Tá? Então, a única coisa que a gente está fazendo agora é transportando as informações que estão aqui, estão escritas aqui, nós estamos transportando por um fluxograma. Então, primeiro a gente precisa definir quem é a nossa operação. No caso aqui, é um processo de secagem. A gente tem um equipamento que é o chamado secador, no qual está entrando açúcar úmido, numa quantidade de 40 kg por hora, e com uma umidade de 85%. E ele fala que sai desse secador esse açúcar com uma umidade de 30%. Então, ele está dizendo que aqui, ó, eu tenho uma outra corrente, só que essa corrente é uma corrente de saída, na qual sai açúcar. E aí, vamos dizer que ele é um açúcar seco, tá? Ele não é totalmente seco, mas ele é um açúcar mais seco. E ele diz que esse açúcar seco, ele sai com uma umidade de 30%. Então, aqui, sai com uma umidade igual a 30%. Calcule a massa final de saída. Então, ele quer saber quanto está saindo aqui, ó, desse açúcar seco, tá? Eu sei que está entrando 40 kg por hora. E quanto está saindo aqui, ó, nessa corrente? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Estamos falando de açúcar, de secador. Nesse processo de secagem, o que acontece aqui? Entra um produto úmido, através de transferência de calor, a água presente nesse produto, ele evapora. Então, ele evapora e eu retiro essa umidade. Então, essa água evaporada, ela vai sair desse secador. Então, uma interpretação que você pode fazer é o seguinte, esse secador, apesar dele não ter falado aqui, ó, no problema, a gente sabe que tem uma segunda corrente de saída. Então, aqui, ó, eu tenho uma segunda corrente de saída. Que essa outra corrente de saída, a gente vai chamar de, na verdade, a composição dela é de água. Então, o açúcar úmido entrou aqui, foi seco. Quando eu falo foi seco, eu retirei água e saiu um açúcar seco. Então, essa informação aqui, ó, não foi fornecida pelo problema, mas é uma informação que vocês, a partir de agora, precisam começar a ter essas informações, precisam ter esse conhecimento. Então, se eu tenho um equipamento que é o secador, qual é o princípio do secador? É secar. É secar o quê? Então, o que é secar? Secar é retirar água. Então, por exemplo, vai secar roupa. Quando você fala em secar roupa, é o quê? É tirar água das fibras da roupa. Então, é tirar aquela água que está ali presente. Então, para qualquer produto que a gente fala em secagem, é retirar a água que está presente ali. Então, eu vou secar algum alimento, mesma coisa, eu vou tirar água, desse alimento. Então, aqui é esse princípio, eu vou tirar a água desse açúcar úmido. Então, você precisa entender que aqui vai estar saindo uma corrente de água. Em condições ideais, essa água sai pura. A gente sabe que em condições ideais, uma parte, essa água que sai aqui, ela leva um pouco de açúcar. Uma quantidade pequena, mas ela leva um pouco de açúcar. Mas no nosso caso, nós estamos trabalhando com processos ideais. Então, nesses processos ideais, aqui vai sair só água. Então, aqui só sai água, aqui só entra açúcar úmido e aqui sai açúcar seco. Tudo bem até aqui? Então, vocês precisam transportar essas informações aqui na forma de um fluxograma. Então, é isso que a gente fez. Só fizemos isso. Só interpretação e transposição das informações. O segundo passo, o que seria o segundo passo? Então, o segundo passo, nós vamos utilizar esse fluxograma agora
nós vamos começar a dar alguns nomes, ou a gente não vai ficar toda hora escrevendo aqui açúcar úmido, açúcar seco. Então, nós vamos começar a dar alguma forma mais matemática desse fluxograma. Então, como que vai ser? Então, eu continuo tendo secador. Então, eu continuo tendo aqui o secador. Eu continuo tendo secador aqui. Eu continuo tendo uma corrente de entrada. Eu continuo tendo uma corrente de saída. Eu continuo tendo outra corrente de saída aqui embaixo. Tudo bem? Então, aqui não mudou nada. Por enquanto, é a mesma coisa. Agora, ao invés de a gente ficar escrevendo, toda vez escrevendo açúcar úmido, que entra aqui no secador, eu vou chamar de corrente F. Então, sempre que eu falar de F, está subentendido essa corrente de entrada. Açúcar seco aqui, eu vou chamar de B. Então, sempre que eu falar dessa corrente, sempre que eu falar da corrente B, a gente entende que é essa corrente que está saindo aqui do secador. E a mesma coisa com essa outra corrente aqui de água, que eu vou chamar de A. Tá? Então, eu estou dizendo que nesse novo fluxograma, eu tenho uma corrente F entrando e eu tenho duas correntes A e B saindo do secador. Então, e aí, esse F, no caso desse problema, ele está dizendo que o F nosso é igual a 40 quilogramas por hora. E ele está falando que a umidade aqui é 85%. Então, eu vou continuar escrevendo aqui umidade igual a 85%. E aqui eu vou dizer que a umidade continuo dizendo que a umidade é igual a 30%. Então, mesma coisa, né? Esses dois fluxogramas falam a mesma coisa e dão as mesmas informações. Nós só deixamos ele um pouco mais limpo para a gente conseguir entender. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é, nessa corrente F, quantos constituintes eu tenho nessa corrente F? Então, na corrente F, corrente F, eu tenho quantos constituintes? Eu tenho dois constituintes. Quais são esses dois constituintes? Que constituinte que está presente nesse açúcar úmido aqui? Os cristais de açúcar. Quais são os cristais de açúcar? E o que mais? E água. É isso que está presente na corrente F. Então, deixa eu botar aqui corrente F. E agora na corrente B. Quantos constituintes eu tenho na corrente B? Na corrente B, eu continuo tendo dois constituintes. Então, e esses dois constituintes são os mesmos. Não, como isso aqui é só um secador, então eu só vou retirar um componente, ou eu vou retirar parcialmente um componente, então não tem como aparecer um terceiro constituinte. Então, continua tendo dois constituintes. São os cristais de açúcar e H2O, e água. E agora na corrente A. Então, na corrente A, quantos constituintes a gente tem na corrente A? Na corrente A, nós temos apenas um constituinte. Qual é esse constituinte? O constituinte aqui é só, tem um constituinte, e que aqui é igual a água. Então, é só a água.
vamos continuar aqui. Então, agora, já que a gente sabe que na corrente F temos dois constituintes, na B, dois constituintes, e na A, só um constituinte, então a gente consegue melhorar um pouco essa informação aqui. Então, essas duas informações, de umidade de 85% e de umidade de 30%, a gente consegue melhorar essa informação. Então, como que a gente vai colocar um novo fluxograma aqui? Então, nós vamos colocar um novo fluxograma. Esse novo fluxograma continua sendo secador. Continuamos tendo uma entrada F, e a gente sabe que esse F é 40 kg por hora. Tem uma saída B, que eu não sei quanto está saindo de B, e eu também não sei quanto está saindo de A. E aí, quando ele está... Vamos interpretar essa informação aqui. Ele está falando para a gente que a umidade nessa corrente F é de 85%. Então, o que ele está falando para a gente? Então, a gente já viu esse conceito de fração. Então, como aqui está entrando, é uma fração massa, desculpa, é uma quantidade de massa, em massa que está entrando aqui no secador. Então, eu vou falar que é a fração mássica. Então, aqui, o X é a fração mássica de quem? Umidade. Quando eu falo umidade, eu estou falando de água. Então, fração mássica de água na corrente F é igual a 0,85. Sempre fração vai de 0 até 1. E aqui ele está dizendo que 85% de toda essa corrente que está entrando aqui, de F, é 85%. Então, a gente faz a mesma coisa para a corrente B. Então, a fração de água na corrente B é igual a quanto? 0,1. Então, está dizendo que a fração de água na corrente F é 0,85 e a fração de água na corrente B é 0,30. E aí, na A também. Qual é a fração de água na corrente A? A partir do problema, a gente não tem essa informação. Só que a gente, interpretando o problema, a gente sabe que aqui está saindo só água. Se está saindo só água, qual é a fração de água que entra aqui? Qual é a fração dessa corrente que é responsável pela água? Só sai água. Então, a minha fração máxima é 1. Percebam que o nosso problema já está ficando mais... Pelo menos o fluxograma está ficando mais simples. Então, se a fração de água na corrente F é 0,85, quem é o 0,15? Quem é o para completar o 100%? Se a gente sabe que só tem dois componentes, se a água é 0,85, está faltando aqui 0,15. Quem é o 0,15? O 0,15, então, é a fração de açúcar na corrente F. Então, se a água é 85%, 15% é quem? Açúcar, porque a gente só tem açúcar e água. Mesma coisa, mesmo conceito a gente aplica para B. Se a fração de água na corrente B é 0,30, qual é a fração de açúcar na corrente B? É o que falta para 1. Só temos dois componentes, então é 0,70. Então, a gente sabe que a fração de açúcar nessa corrente B aqui, ó, é responsável por 70%. E qual é a fração de açúcar na corrente A? Eu só tenho água, açúcar igual a 0. Lembrando que, quando eu somo aqui, ó, as frações, a fração total aqui tem que ser igual a 1. A fração aqui
Vamos colocar fração corrente B e fração corrente F. Também tem que ser igual a 1. E aqui também, a fração, a corrente A, somatória tem que ser igual a 1. Tudo bem? Então, chegamos aqui nesse fluxograma agora, no qual nós temos o valor de F, a corrente total que está entrando no secador, e a corrente B e A, a gente não tem os valores, então a gente não sabe quanto sai. Mas é agora que a gente vai conseguir fazer essa determinação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de fazer o balanço, a primeira coisa que a gente precisa fazer, depois do nosso fluxograma estar pronto, é determinar, então é determinação do sistema. Quem que é o nosso sistema? Ou seja, nós vamos fazer um balanço em qual sistema? Nesse caso, a gente só tem o secador. Então, fica simples de determinar quem é o nosso sistema. A gente só tem o secador, então ele é o nosso sistema. Então, eu vou delimitar aqui, ó. Então, isso daqui é o nosso sistema. Então, vamos fazer o nosso balanço em cima de tudo que está aqui dentro dessa linha tracejada. Ou seja, vamos fazer um balanço de massa do secador. A segunda coisa que a gente precisa fazer agora é determinar quem é a nossa... Precisamos fazer a determinação da nossa base, da base de cálculo. Tem a nossa base de cálculo. Ou seja, todos os cálculos que a gente vai resolver, todos os cálculos que vão desenvolver dentro desse secador, precisa de uma base de cálculo. Então, quem vai ser a nossa base de cálculo? Então, aqui fica como o primeiro problema, ele já determinou para a gente, ele falou que o F é igual a 40 quilogramas por hora. Ou seja, todos os problemas que a gente for resolver agora vão ser baseados nessa condição de entrada da corrente F. Se em algum momento, depois de ter finalizado esses cálculos, a gente perceber, não, eu não quero fazer mais com 40 kg por hora, eu quero fazer com 80 kg por hora. Vocês não vão precisar fazer todos os cálculos de novo. Por quê? Porque se vocês fizerem com 40 e agora vocês querem com 80, todos os resultados que vocês encontraram é só multiplicar por 2. Ou seja, a partir dessa base de cálculo, a gente consegue fazer a determinação de futuros cálculos. A gente poderia estar alterando esses 40 aqui para 60, para 50, mas se a gente sabe ele, é só fazer uma regra de 3 que a gente consegue chegar ao valor. Então, essa daqui também já está determinada. E agora? Agora nós vamos, a partir da determinação do sistema e determinação da base de cálculo, vamos fazer o que agora? Então, nós vamos fazer o balanço de massa. E aí, o balanço de massa, o que ele fala, o balanço de massa? Ele fala aqui, somatório das massas que entram é igual ao somatório das massas que saem. Então, nós vamos aplicar esse conceito de balanço de massa que a gente viu nas aulas anteriores. Como que nós vamos fazer? Então, nós vamos fazer o seguinte, como isso daqui é uma corrente com multicomponente, ou seja, é uma corrente que tem mais de um componente entrando nessa corrente aqui, ó, então, a gente faz um balanço de massa global, ou seja, a gente faz um balanço de massa total.
Não importa quem são os constituintes lá dentro. A gente faz uma massa total. Então, a gente fala que está entrando 40 kg por hora de quê? De açúcar e de água. Mas eu não sei, eu não consigo saber individualmente o que é cada um. Mas também não importa agora. Então, como que fica? Qual é a quantidade de massa que entra no secador? A quantidade de massa que entra no secador é a corrente F. É essa corrente F aqui, ó. É essa que está entrando. Entra mais alguma coisa no secador? Ou nesse sistema, que é o meu secador? Não, só tenho essa corrente de entrada. E o que sai? O que sai é B mais A. Então, está entrando F e está saindo B mais A. Sai mais alguma coisa? Mais nada. Então, a nossa equação do balanço de massa para a condição total, global, é F é igual a B mais A. Só que a gente tem o valor de F. O F é uma variável que tem um valor, que foi dado um valor. Então, é 40. Então, A mais B é igual a 40. E agora? Agora, a gente consegue resolver esse problema? A gente consegue resolver essa equação? A gente não consegue resolver essa equação. Por que a gente não consegue resolver essa equação? Porque quantas incógnitas nós temos? Duas. Quantas equações? Só tem uma. Então, a gente não consegue, resolver esse problema com apenas uma equação. A gente vai precisar de mais uma equação. Qual equação a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar a mesma equação do balanço de massa, só que ao invés de utilizar global, nós vamos fazer por componente. Então, agora, nós vamos fazer o balanço de massa por componente. E aí vocês me perguntam, qual componente? Qualquer um. Vocês podem escolher qual componente vocês quiserem. Quantos componentes a gente tem nesse problema? Nós só temos dois componentes, é o açúcar e a água. Então, nós vamos fazer qual componente? Então, vamos escolher aqui, ó, açúcar. Então, qualquer um chega no mesmo resultado. Talvez um dê um pouco mais de trabalho que o outro, mas a gente chega no mesmo resultado. Então, como a gente vai fazer o balanço de massa por componente açúcar? Então, vamos utilizar aqui a mesma equação, somatório da massa que entra, somatório da massa que sai. Então, é a massa de açúcar que entra é igual à massa de açúcar que sai. Portanto, qual é a massa de açúcar que entra? Eu sei que é F vezes a fração de açúcar na corrente F. Então, vamos só voltar ali, ó. Se eu multiplicar essa fração de açúcar que entra vezes a quantidade total, eu sei quanto de açúcar que está entrando no secador. Quanto de açúcar eu sei que está saindo no secador? Sai açúcar aqui nessa corrente A? Não, não sai açúcar na corrente A. Sai açúcar só na corrente B. Mesma coisa, eu sei que 70% dessa corrente toda é de açúcar. Então, voltando, vai ficar aqui a quantidade de massa de açúcar que sai é o quê? É B vezes a fração de açúcar na corrente B. Açúcar na corrente B. Então, essa daqui é a outra equação do balanço de massa por componente, e o componente que nós escolhemos aqui foi açúcar. Então, isso daqui
é quanto de açúcar que entra, quantos quilos de açúcar por hora entra no secador, e essa outra informação está dizendo para nós quanto de açúcar que sai do secador. Vamos substituir as informações. Nós temos o valor de F. O valor de F é igual a 40 vezes. Qual é a fração de açúcar em F? A fração de açúcar em F é 0,15. Então, é só multiplicar por 0,15, que é igual a B. Qual é a corrente B? Não sei. E qual é a fração de açúcar em B? A fração de açúcar em B é 70%. Então, 70% da corrente B é açúcar. Então, aqui é 0,70. Então, vai ficar B é igual a 40 vezes 0,15 dividido por 0,70. Então, 40 vezes 0,15 dividido por 0,7. Então, dá 8. Então, B é igual a 8,57 quilogramas por hora. Então, essa é a quantidade da corrente B. Então, eu sei que na corrente B aqui, ó, sai 8,57. Se sai 8,57, a gente volta aqui na equação 1 e consegue encontrar o valor de A. Então, aqui a gente retorna na equação 1 e substitui B. Portanto, a nossa equação vai ficar A mais o B. A gente calculou 8,57, que é igual a 40. Portanto, A é igual a 40 menos 8,57, deu 31,40 quilogramas por hora. Então, determinamos aqui na nossa equação, no nosso fluxograma, quanto está saindo de água e quanto está saindo de B, ou seja, de açúcar mais seco. Quanto está saindo de A e quanto está saindo de B. Tá? Vamos só continuar aqui. Então, entrou 30 e quanto está saindo? A mais B tem que dar 30. Então, 8,57 mais 30 é 43. São os 40 quilogramas que estão saindo. Agora, a gente consegue, através desse balanço que a gente fez, verificar se o que a gente fez está certo ou está errado. Então, vamos só ver aqui. Quanto de açúcar que entrou? Então, deixa eu só substituir os valores aqui. Então, qual é o valor de B? B é 8,57. Então, aqui, ó, que é 8,57 quilogramas por hora. E aqui saiu 31,43 quilogramas por hora. Agora vamos continuar o nosso balanço. Quanto entrou de água no secador? 85% de 40. Então, que é esse valor aqui, ó. Ah, não, esse valor a gente não tinha. A gente tinha esse valor aqui, ó. 15% de açúcar por 40. Então, vamos só colocar aqui, ó. Isso aqui. 15% da quantidade total é referente a açúcar. Então, 40 vezes 0,15 dá 6.
Então, 6 o quê? Estou dizendo que 6 quilos de açúcar é que entram no secador. Então, aqui, ó, são 6 quilogramas de açúcar que estão entrando na corrente F. Se está entrando 6 quilos de açúcar na corrente F, quantos quilogramas de açúcar está saindo na corrente B? Vai sair a mesma coisa. Por que vai sair a mesma coisa? Porque na corrente A sai açúcar? Não sai açúcar. Então, na corrente A, aqui é por hora, e aqui também é por hora. Então, não sai açúcar aqui em A. Então, todo açúcar que entra em F, sai em B. Então, se eu estou falando que está entrando 6 quilos de açúcar na corrente F, tem que sair os 6 quilos aqui. Agora, e está certo isso? Então, se eu estou falando que está saindo 6 quilos de açúcar, estou dizendo que é 70% de B. Quanto é 70% de B? É 70% de 8,57. Ou seja, é 8,57 vezes 70%, que dá 6 quilos de açúcar por hora. Então, esse valor ele precisa ser igual a essa análise que a gente fez aqui. E água? Quanto entrou de água aqui na corrente F? Entrou de água aqui 85% de 40. 85% de 40, então entraram aqui, ó, 34 quilogramas por hora de água. Entraram 34. Quanto saiu de água aqui, ó? Aqui só sai água. Então, quanto saiu de água na corrente A? Na corrente A saíram 31,43. Então, aqui na corrente A saíram 31,43 quilogramas por hora de água. Ó, entrava 34. Nessa corrente A saiu 31,43. Aonde está saindo a outra diferença? Está saindo aqui na corrente B. Então, 34 menos 31,43 tem que estar saindo aqui, ó, na corrente B, 2,57 quilogramas por hora de quem? De água. Isso é verdade? Vamos ver. Ó, é 30% de B. Então, é 8,57 vezes 30%, que dá os 2,57. Então, a gente conseguiu resolver, determinar os valores da corrente B e da corrente A através do valor de massa, determinando o valor de A e o valor de B. E aí, o que eu disse com relação à base de cálculo? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu quero trabalhar, eu quero fazer uma ampliação desse processo aqui, e ao invés de secar 40 kg por hora, eu quero secar 400 kg por hora. Nas mesmas condições, eu quero secar 400 kg por hora, sendo que a condição de entrada é os mesmos 85% de água, 30% de água na saída, mesma condição. A única coisa que eu mudei aqui foi a condição de entrada dessa minha base de cálculo. Em vez de secar 40 kg por hora de açúcar, eu quero secar 400 kg por hora. Preciso ficar fazendo toda hora essa quantidade, todos esses cálculos? Não. Qual foi a proporção que aumentou aqui? Aumentou em 10 vezes. Portanto, se aqui está entrando o F é 400 kg por hora, quanto vai sair de B? Eu falei que aqui saiu 8,57, vai sair 85,7. Se saiu 31,43 em A, vai sair 314,3. Se entraram 6 kg de açúcar, nessa nova condição, está entrando 60 quilos. Em vez de entrar 34 quilos, está entrando 340. Então, vejam como fica mais simples a partir do momento que a gente determinou
quem é a nossa base de cálculo. A partir da nossa base de cálculo, a gente efetua toda esse aumento de escala em relação a essa proporção que foi aumentada. Então tá, a Beatriz pergunta o seguinte, o que aconteceria se, ao invés da gente ter escolhido lá, aqui ó, componente açúcar, tivesse escolhido componente água? O que mudaria? No resultado final, não mudaria nada. O resultado seria o mesmo. Então, vamos ver? Então, vamos fazer a mesma coisa. Então, vou fazer o balanço de massa agora aqui, ó, por componente. Então, vou fazer vou fazer o balanço de massa aqui por constituinte. E aí, esse constituinte vai ser quem? Eu vou falar que é água. E aí, é a mesma coisa. Massa de água que entra é igual a massa de água que sai. Mesmo princípio. Qual é a massa de água que entra? Então, é a corrente F vezes a fração de água que entra na corrente F. Entra mais água além da corrente F? Não, só tem essa corrente, igual. Quais correntes que eu tenho saída de água? Então, se vocês voltarem aqui, ó, a água está saindo tanto na corrente A quanto na corrente B. Então, vamos voltar aqui. Então, vai estar saindo água na corrente A. Então, A vezes a fração de água na corrente A, mais B vezes a fração de água na corrente B. F, eu tenho o valor de F? Tenho. 40. Vezes, qual é a fração de água na corrente F? A fração de água na corrente F, vamos só voltar aqui, é 0,85. Então, é 40 vezes 0,85 é igual. Qual é a corrente A? Eu não sei qual é a corrente A, tá? Quando eu faço esse constituinte água, eu não sei ainda qual é o valor de A. Então, eu não sei qual é o valor de A, vezes, qual é a fração de água na corrente A? Na corrente A, só sai água. Então, essa fração aqui é 1. Mais B. Também não tem o valor de B ainda. Vezes, qual é a fração de água na corrente B? Então, se a gente vai lá na corrente B, a quantidade de água é 30%. Então, é B vezes 0,3. Então, a gente tem 40 vezes 0,85, a gente sabe que dá 34. É igual a A mais 0,3B. Eu tenho uma equação com duas incógnitas. Então, aqui eu tenho uma equação 2. Como que eu resolvo? Nesse caso, eu vou resolver com a equação 1. O que a equação 1 falava? A equação 1, ela falava assim, que A mais B é igual a 40. Então, se eu pegar 40, que é igual a A mais B, eu tenho a equação 1. E agora, o que eu tenho? Eu tenho um sistema de equações. Tenho duas equações com duas incógnitas. Então, eu tenho duas equações, que é a 1 e a 2, e eu tenho duas incógnitas, que é A e B. Como que eu resolvo isso? Então, ou eu isolo, ou eu subtraio uma da outra. Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos subtrair. Vamos subtrair equação 1 da equação 2. Então, como vai ficar? 40 menos 34, 6. A menos A, 0. Mais B menos 0,3B, 0,7B. Aí eu isolo B, vai ficar B dividido por 0,7, 6 dividido por 0,7, dá 8,57 kg por hora. A gente sabe o B, é só vir aqui e substituir no lugar do B, colocar o A. Então, vamos pegar aqui, ó, substituir B na equação 1. Então, se eu fizer isso, vai ficar aqui 40, que é igual a A, mais 8,57. Então, A vai ser igual a 40 menos 8,57, vai dar 31,43 kg por hora. Então, percebam que nós temos o valor de A e temos o valor de B, e é igual quando nós calculamos o componente açúcar. Então, o resultado precisa ser o mesmo. Agora, com a experiência que vocês vão adquirindo na resolução desses problemas, vocês vão identificando qual o melhor constituinte a escolher. Por quê? Porque quando vocês pegam, igual eu fiz a escolha aqui para o componente açúcar, quando eu escolhi açúcar aqui, percebam que a corrente, uma corrente, foi eliminada. Essa corrente A foi eliminada. Por quê? Porque aqui não tem açúcar. Então, eu vou trabalhar só com duas correntes. E aí, quando eu trabalho só com duas correntes, e no caso essa daqui de açúcar, eu fico só com uma incógnita, que a outra incógnita estava na outra equação, ela foi cancelada, ela não entrou no meu balanço de massa. Então, percebam que é muito mais simples vocês fazerem esse cálculo assim, ó, do que escolher a água, fazer todos os cálculos e chegar no mesmo resultado. Então, é só uma economia de energia. Então, vocês gastaram energia no trabalho que chegaria aqui, ó, no mesmo resultado. Mas é importante que, para ter essa noção, vocês tenham que fazer os exercícios. Precisam fazer exercícios para conseguir ter essa experiência para determinar qual é a melhor escolha. Mas vocês vão ver que tem uma hora também que não vai ter, não tem a escolha certa. Não é uma escolha certa. Vocês não vão ter uma escolha mais fácil, como nesse caso. Porque poderia estar acontecendo de, na corrente A, também sair açúcar. Então, se na corrente A sai açúcar, tanto faz vocês escolherem, tanto faz, eu falo com relação ao trabalho, tanto faz vocês escolherem o componente açúcar ou o componente água, porque o cálculo vai ser o mesmo. Vai ser esse cálculo aqui, ó. Vão chegar numa outra equação com duas incógnitas, vão juntar essas duas equações, vai ter um sistema de equações, vai resolver essas duas, esse sistema, vai encontrar o valor do A e vai encontrar o valor do B. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente aplica o balanço de massa. E aí tem algumas, tá certo? Que hoje, como a gente está fazendo o primeiro, então a gente precisa seguir todos esses detalhes, tá? Então a gente precisa mostrar como que a gente interpreta esse problema e coloca ele na forma de fluxograma. Da forma de fluxograma, a gente vai melhorando ele, deixando ele de uma forma mais matemática, que é, no caso, esse último fluxograma, e aí, a partir desse fluxograma, a gente aplica o balanço de massa. Então, vocês vão perceber que, conforme vocês vão realizando essas atividades, algumas etapas vocês vão acabar pulando.
Então, vocês acabam pulando algumas etapas. Por exemplo, essa primeira etapa e essa segunda etapa aqui, ó, vocês provavelmente já pulam, porque vocês já sempre vão saber qual é o equipamento, qual é a operação, já vão colocar as correntes de entrada e saída, já vão colocar as letras em cada uma dessas correntes, já vão colocando quais os seus constituintes, já vão fazendo direto. Mas isso depois que vocês tiverem uma certa experiência. No começo, vai demorar um pouco mais, vocês vão fazer todo esse procedimento, mas com o passar do tempo, vocês vão agilizando a resolução e vocês vão pegando esses detalhes, igual esse detalhe agora de qual componente pegar, açúcar ou água. Então, normalmente, isso só se pega, você só consegue adquirir essa experiência com a resolução desses exemplos. Então, esse daqui era um exemplo mais tranquilo. Acho que Fabrício, eu falei para entregar até o dia da semana que vem. Ah, tá bloqueado, Guilherme. Eu vou desbloquear, tá? Eu vou desbloquear agora. Então tá. Então, gente, com relação a